Bom dia, galera. Novamente, esse vídeo eu vou intitulá-lo: se o Brasil teve uma ditadura, por que abandonou o poder? Primeiramente, os Estados Unidos eles deixaram de investir em ditaduras militares e depois levando em consideração que todos os povos que foram substituindo de suas democracias por ditaduras estavam conseguindo obter o poder e estavam tendo processo de punição aos ditadores nos diversos países da América Latina. Para se salvarem da punição, o que os militares brasileiros fizeram? Não temos investimento para manter a tortura, toda a logística da ditadura empresarial militar. Então vamos fazer o seguinte: vamos devolver o poder aos poucos para a população. A primeira coisa que ocorreu nesse processo foi a anistia aos perseguidos políticos, em que os perseguidos políticos passam a voltar para o país, e nisso começam movimentos, por exemplo, com eleições diretas para prefeito, para governador e para presidente, que teve as diretas já, só que essas diretas já não teve o êxito esperado, porque eles não autorizaram a eleição direta. Teve que ter uma nova eleição indireta entre dois candidatos civis. Um deles era representado pelo Partido da Arena, partido que sustentava a ditadura empresarial militar, Paulo Salim Maluf. E ainda dizem que na ditadura militar não tinha corrupção, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E o candidato de oposição era o candidato Tancredo de Almeida Neves, que devido a pressões populares ele foi eleito pelo colégio eleitoral, prometendo que não seria a última eleição indireta que o Brasil iria ter para presidente da República. E o que acontece? Ele tem um mal súbito. Algumas pessoas dizem que os militares deram um jeito de matar Tancredo Neves para fazer com que o Sarney, que era o vice dele, assumisse o seu lugar. Mas tudo isso no campo da especulação. O que tem-se a ideia de que ele teve um quadro de diverticulite agravada, e isso motivou a sua morte. E aí ascende ao poder José Sarney. José Sarney era justamente o cara que os militares queriam devolver o poder para o Brasil. Por quê? Eles não iam permitir nunca uma eleição direta que poderiam causar a eleição de alguém que eles não queriam que subisse ao poder. E é por isso que o Tancredo Neves ele consegue o poder. Porque ele era um representante de uma oligarquia, a oligarquia mineira dos Neves. E por isso o poder foi entregue a ele. Assim como poderia ter sido entregue ao Paulo Maluf, que já atuava desde o período da ditadura empresarial militar. Mas devido a pressões populares, o Tancredo Neves foi eleito e infelizmente morreu e não teve como assumir, e assumiu o Sarney. O Sarney ele assume num ambiente de crise econômica. Crise essa devido, por exemplo, os altos investimentos em repressão levou à falência de planos como Proálcool e muitas outras coisas que poderiam ter continuado, mas não continuou por conta desses altos gastos em repressão. Altos gastos em repressão que desencadearia o quê? A hiperinflação da era Sarney.
o hiperendividamento do Brasil frente aos organismos internacionais, tudo em decorrência do período de 1964 a 1985. E há quem diga que os militares foram bons para o Brasil. Bom para quê? E essa lógica que eles falam se foi uma ditadura, por que entregou o poder? Simplesmente porque perdeu o maior financiador das ditaduras empresariais militares, que foi os Estados Unidos, que a partir do momento do decorrer do fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, eles passam a não investir mais em ditaduras militares por toda a América Latina, e o resultado, uma das ditaduras caíram. A maioria delas puniram seus ditadores. Só o Brasil que teve uma abertura pitoresca em que torturador e torturados foram anistiados pela lei da anistia. Lei essa que devia ser revista, porque esses caras deveriam ser punidos. Agora não adianta mais também, né? Porque a maioria desses caras que defenderam a ditadura empresarial militar estão mortos. E falo ainda mais, deveriam punir inclusive empresários que apoiaram essa porcaria que teve no Brasil. Punir mesmo, com cadeia. Porque ajudaram a sustentar um sistema que oprimia quem pensava fora da caixinha ideológica do governo da ditadura empresarial militar. Por quê? Eles taxavam de comunista os simples atos de não pensar conforme o governo quer. Algo que se assemelha atualmente, né? Por exemplo, o governo atual comunista é todo mundo que pensa diferente do que o Bolsonaro pensa. Basicamente. Mas voltando, direcionando a esse vídeo especificamente a isso. Pois bem, eles saíram do poder porque os Estados Unidos deixou de investir em ditaduras militares. E pelo fato de que uma das ditaduras estavam saindo dos países, estavam saindo da ditadura, e o povo estava conseguindo depor as ditaduras de forma com que todos esses ditadores foram punidos. Só o Brasil que optou pela anistia dos dois lados do conflito, quando na verdade deveriam ter punido. Mas é como se diz, né? Os caras viram que poderiam ser punidos pelas atrocidades que fizeram. O que optaram? Vamos ter que abrir, então vamos anistiar todo mundo, torturados e torturadores. É por isso que ocorreu essa farra de anistia geral, por conta do medo dos militares de pegarem cadeia, por ter estuprado, por ter matado, por ter submetido crianças a verem seus pais torturados pela ditadura empresarial militar. E é isso aí, galera, é isso que eu tinha que falar nesse vídeo. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Para aqueles que estão chegando a primeira vez, acionarem os sininhos, inscreva-se, acione os sininhos das notificações, dê o joinha, dê joinha. E para aqueles que porventura puderem contribuir financeiramente, vou deixar na descrição o número de uma conta bancária. Para aqueles que não puderem, ajude compartilhando esse vídeo nas redes sociais para aumentar o engajamento do Ciências Humanas TV. E é isso aí, galera. E no mais, fiquem todos com Deus
e até a próxima, se o poderoso Deus assim permitir.